Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, bem-vindos à nossa teledireção espiritual de hoje. Pois bem, o tema de hoje, adquirindo virtudes. Vocês repararam, puderam perceber que ao longo do tempo, na nossa teledireção espiritual, nós falamos de algumas virtudes que devemos ter e pretendemos ainda falar sobre outras tantas virtudes. Pois bem, mas vejam, meus amados irmãos, se olharmos a nossa sociedade, quem é que fala de virtudes hoje em dia? Quase ninguém. Excluindo a nossa Santa Igreja, que nos estimula a isso, quase ninguém fala, o mundo não pensa nisso, meus amados irmãos. Só de pensar que até a época medieval, até a Idade Média, falava-se muito na busca de virtudes. De fato, os homens se preocupavam muito com isso. Mas, infelizmente, com o passar dos séculos, os homens foram se esquecendo de buscar as virtudes. Hoje em dia vivemos num tempo marcado por hedonismo, que é a busca do prazer, pelo materialismo, aproveitar a vida ao máximo, né? Pelo consumismo, comprar, comprar e comprar. Então, o homem hoje pensa mais em ter do que ser, não é verdade? Ter prazer, ter dinheiro, ter bens materiais e assim por diante. Né? O que importa ao homem hoje é ser bondoso. Para tantos, isso não é importante, infelizmente, não é? Então, muitos não querem saber de adquirir virtudes. Preferem se conformar com o seu atual estado de vida espiritual. Se é que, de fato, há alguma vida espiritual em tantas pessoas. Pois bem, meus amados irmãos, nós, como cristãos, temos que ter esta preocupação constante, adquirir virtudes. Por quê? Porque o segredo da nossa felicidade está exatamente em adquirir as virtudes, vejam só. Né? O homem se torna feliz tendo mais e mais virtudes. E quanto mais virtudes eu tiver, mais eu me identifico com Jesus Cristo. Mais próximo das virtudes que Jesus Cristo tinha, eu estou. Vejam só. Né? Porque Jesus, claro, viveu as virtudes em grau máximo. Nós tentamos chegar a esse nível na medida do possível. Então, meus amados, o homem será feliz quanto mais bondoso for, quanto mais caridoso for, quanto mais paciente for, quanto mais humilde for, e assim por diante. Então, as virtudes vividas tornam o homem feliz. Pois bem, vamos ver alguns conselhos que podemos então aplicar para esta nossa busca das virtudes. Muito bem. Primeira atitude fundamental que devemos ter, devemos buscar sempre crescer nas virtudes. Nunca nos contentemos com nossa atual situação espiritual. Eu sou assim, pronto, as pessoas que me aceitem. Nada disso. Você pode ser uma pessoa melhor, você deve ser uma pessoa melhor para agradar a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, preocupe-se sempre em crescer nas virtudes. Então, você não pode parar. Senão, você vai se tornar uma pessoa o quê? Medíocre na vida espiritual. A sua vida espiritual fica estagnada, não progride. Então, não seja uma pessoa medíocre, com pouquíssimas virtudes. Cresça nas virtudes, adquira mais e mais virtudes. Bom, segunda atitude fundamental. Muitos problemas nossos estão relacionados à falta de virtude. Vejam só, vamos dar um exemplo aqui. Quantas vezes você perdeu a paciência no trânsito, não é verdade? Por quê? Tá vendo? Falta da virtude da paciência. Você deveria suportar pacientemente certas situações, alguém que passa fechando o seu carro, por exemplo, e, no entanto, você acabou explodindo. Então, falta de virtude. Quantas vezes, por falta de humildade, nós acabamos discutindo com alguém?
Vejam só, falta de virtude e assim por diante. Então, se crescermos nas virtudes, nós eliminaremos muitos problemas da nossa vida. Bom, outra atitude fundamental. Se crescermos nas virtudes, faremos melhor toda a realidade da nossa vida. Então, por exemplo, o marido, quando se torna mais paciente com a sua família, torna a vida da família melhor. A vida da esposa, dos filhos, vejam só, né? No trabalho, por exemplo, quando eu me torno mais solidário, mais disponível, vejam só quanto bem eu não vou poder fazer lá no ambiente de trabalho. E assim por diante. Então a nossa vida e a realidade à nossa volta vão sendo transformadas pelo crescimento nas virtudes que nós vamos tendo na nossa vida. Bom, outra atitude fundamental. A virtude é o que dá estabilidade à nossa vida. Então, quanto mais eu buscar a virtude da humildade, mais humilde eu serei. Então, eu vou ficar numa situação estável, sou humilde efetivamente. Não tenho variações, um momento de humildade e 1000 momentos de orgulho, por exemplo. Não, vou adquirindo uma estabilidade nesse caminho de virtude. Bom, última dica, última atitude que devemos ter, devemos ter a certeza, gente, no nosso coração, de que a nossa felicidade não está em possuir bens materiais. Não está em possuir bens materiais. Nossa felicidade não está aí. Onde está a nossa felicidade? No crescimento da nossa vida espiritual, no crescimento das virtudes em nosso caminho. Vejam só, então eu tenho que ter certeza absoluta disso na minha vida. Ter coisas não me traz felicidade duradoura e verdadeira. Mas crescer nas virtudes me traz de fato a felicidade. Então, meus amados irmãos, vamos assumir conosco o bom propósito de nos fortalecer nas virtudes, de buscar o crescimento nas virtudes. Você crescendo nas virtudes, o que acontece? Você vai diminuindo os defeitos na sua vida. Vejam só. Quanto mais eu buscar a paciência, menos impaciente eu serei. Então você vai vencendo o defeito da impaciência. Está bem? Então busque as virtudes. E assim você será uma pessoa feliz. E além disso, recorde que crescendo nas virtudes, nós ficaremos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo de conduta. Então, mãos à obra, meus amados irmãos. Nós veremos nas nossas teledireções espirituais ainda virtudes para o nosso crescimento interior. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.